Bom, agora por fim, pessoal, a gente vai ver os elementos pós-textuais do TCC, né? Que são aqueles elementos que vêm após a superestrutura textual do trabalho mesmo. No caso, são aqueles elementos que indicam os documentos que você utilizou para embasar, para fundamentar o seu trabalho, né? A primeira seção aqui desses elementos pós-textuais é a seção de referências bibliográficas. Aqui nesses os elementos pós-textuais, todos eles vão vir alinhados, a indicação deles, da seção, vai vir alinhada ao centro e sem numeração. Todos eles, a indicação será feita dessa forma, todos esses elementos. Especificamente aí, em relação à seção de referências, até aqui ó, já tem a indicação no template que elas devem ser alinhadas à esquerda, então, diferentemente do texto que tem que ser todo justificado, não, as referências vão vir alinhadas à esquerda e separadas entre si, cada uma, por um espaço simples em branco. Né? Elas vão ser feitas dessa forma. No caso, a lista de referências, ela contém todos aqueles materiais que você citou no texto, todos aqueles materiais, documentos que você utilizou para fundamentar, para desenvolver o seu texto. Essa é a configuração aí do que é a seção de referências bibliográficas. Devem ser feitas conforme a norma BNT 6023. Então é interessante e fundamental que vocês consultem essa norma para de fato estar aprendendo a fazer referência, aprendendo a normalizar, como já foi tratado aqui, colocando aí o seu trabalho com uma qualidade efetivamente realmente uma qualidade científica devida, né? Com a qualidade acadêmico-científica devida, expressando o rigor que você conseguiu dar ao seu trabalho. Então, a lista de referências, eu vou exemplificar, ela pode ser feita também de duas formas, através de dois sistemas que coincidem com o sistema de citação que você utilizou, o sistema autor-data ou o sistema numérico. As referências, até aqui está indicado, podem ser elaboradas com auxílio do mecanismo MOR. Tem aqui o link para clicar e fazer a referência de acordo com o sistema que gera automaticamente referência depois que você insere os dados. É um sistema interessante, como já foi tratado também anteriormente, mas não dispensa consulta à norma, como foi também já bastante frisado. Aqui é um exemplo de referência que tem no template, mas eu vou mostrar como que a gente faz a lista das referências. Né? Ela vai ser iniciada a referência pelo autor, como a gente já viu. Vou pôr aqui então, primeiramente, através do sistema alfabético de ordenação. Você tem o sistema alfabético, que coincide com o sistema autor-data, citação, e o sistema numérico. Se for via sistema alfabético que você faz a opção, a gente vai pôr nome do autor, segue a referência, depois título e continua. Aqui eu pus bem mal, né? Título e continuo pondo mal. Maravilha. Continua a referência. Depois dá um espaço simples e põe o nome do outro autor que você citou, de um outro autor no caso, ordenando de forma alfabética aí. E o título depois e continua a referência. Então, alfabeticamente é assim que você faz a linha à esquerda, no caso aqui já está alinhado à esquerda, um espaço simples entre elas e beleza. Se fosse via o sistema numérico de chamada, você colocaria de acordo com a ordem da citação do texto, né? A primeira você colocaria 1, se essa fosse a segunda,
no texto que você citou seria 2 sucessivamente aqui, 3, 4 e colocaria referência na frente. Tá legal? São essas duas formas aí de organizar a sua lista de referências bibliográficas. Após a seção de referências, que como eu mexi lá em cima, agreguei texto, ele subiu. Mas após a seção de referências, a gente tem outras seções que já são opcionais. São usadas aí caso você queira colocar ou utilizou algum material que precisa constar numa determinada seção. Segunda seção opcional seria de glossário, né, que consiste, de acordo com a BNT 14724, de uma relação de palavras e expressões técnicas utilizadas no texto, que possuem uso restrito ou sentido obscuro acompanhadas de suas respectivas definições. A relação deve ser apresentada em ordem alfabética. Então, caso você envolva no seu texto aí uma relação de termos que tenha um significado que não é tão claro, você pode usar aí no artifício da seção de glossário, né? Você coloca o termo, aqui já está no formato que tem que ser colocado nesse template, o termo, 2 pontos, significado desse termo e 1 ponto. Tá legal? Posteriormente, outra seção seria a seção dos apêndices. Os apêndices são documentos, materiais que você mesmo elaborou. Você elaborou esses documentos e utilizou ele ou eles, né, para dar fundamentação ao texto do seu trabalho, ou seja, aqui mesmo está expresso isso, é um texto documento elaborado pelo autor a fim de complementar informações apresentadas no trabalho, ou seja, se você tem textos próprios seus que você utilizou para fundamentar o trabalho e acha interessante que esse texto esteja na seção de apêndice para ilustrar uma situação que você colocou no texto, por exemplo, esse documento fica nessa seção de apêndice. Os apêndices, ele deve ser precedido da palavra apêndice, aqui em cima, centralizado. Como falei, todas as seções pós-textuais são centralizadas, apêndice, identificado depois por letras maiúsculas consecutivas, ou seja, se eu tenho primeiro apêndice, é o apêndice A, um segundo apêndice seria o apêndice B, e assim sucessivamente, né? Depois de identificar apêndice A, B, põe um travessão e o título desse apêndice. É esse formato aqui, já está também certinho o formato no template. Depois dos apêndices, a seção dos anexos, que é semelhante e praticamente igual à seção dos apêndices. A única diferença está na configuração do documento mesmo. O apêndice é um documento elaborado pelo próprio autor do TCC, no caso, do trabalho, e o anexo não. O anexo são os documentos não elaborados pelo autor, utilizados aí a fim de complementar informações apresentadas no trabalho. Ou seja, os anexos são documentos elaborados por outra pessoa. E como os apêndices, né? Ele é precedido da palavra anexo, identificado aqui pelas letras também, se for anexo A, anexo B, anexo C, de acordo aí com a quantidade de documentos que você utilizou, vai ser colocado sequencialmente por meio de letras, identificado, travessão e o título desse documento, desse anexo, a seção dos anexos. E por fim, a gente encerra aqui o nosso trabalho de conclusão de curso, a nossa estruturação dele, né? Aqui essa seção também, no template em formato ADT que a biblioteca elaborou, já está formatada de acordo com a norma da BNT. Paginação aqui até os anexos, mesmo nos anexos, mesmo nos apêndices, a paginação fica explícita aqui ainda no trabalho. Não se deve tirar a paginação. E como eu falei, está no formato aqui que tem que ser apresentado de acordo com as normas da BNT. Tá legal?